Amém, glória a Deus. Só lembrando aí que essa gravação ela vai ser disponibilizada depois no grupo do WhatsApp, né, e os pastores e pastoras também, os grupos que nós temos, nós vamos compartilhando ali. Muito bom, irmãos. A gente vai ficando muito empolgada com essa lembrança, né, de todo esse diálogo e muitas perguntas vão vindo aqui à nossa mente, indagações, né, e vamos ver o que o tempo nos prepara. O Kaique, quando ele falou aqui agora, nesse momento presente aqui, né, dando aí as contribuições finais aí a respeito do vídeo, ele fez essa menção, né, de que lá era um trabalho feito com conjunto, né, adolescentes e crianças, e ele citou essa frase, que nós estávamos ali discutindo a influência que o adolescente tem na vida da criança, né, porque foi algo que nós trouxemos lá à discussão, né, que de fato as crianças se espelham muito na vida da mocidade. Então, a gente estava falando dessa contribuição do adolescente, do juvenil na vida das crianças. Hoje nós queremos falar sobre a contribuição que a igreja está trazendo na vida do adolescente, que tem seus anseios, que tem a sua busca, né, seus desejos aí. A gente sabe que a adolescência, né, é esse tempo de busca por resposta, de busca por direção para a sua vida, e as pesquisas vão dizer para a gente que, principalmente o pré-adolescente, esse tempo de busca, de resposta, de se encontrar no mundo, né, de se entender no mundo, ele se espelha muito no jovem e no adulto. Então, para encontrar as respostas para a vida, para encontrar uma direção para a vida, ele olha a experiência dos mais velhos, jovens e adultos, e busca aí as suas respostas. E aí, falando aí da cultura, dessas influências, né, que como nós vimos no vídeo, a influência que o adolescente, a criança recebe, a gente percebe que essa influência ela vem de todos os lugares. Então, falando aqui do adolescente, aonde esse adolescente estiver inserido, ou o ambiente que ele mais frequentar, será nesse ambiente que ele vai ter aí mais respostas para a sua vida. E aí isso ajuda a gente a pensar na necessidade, eu sei que é um diálogo nosso como igreja, como escola dominical, né? A necessidade que os adolescentes têm, o juvenil tem, a mocidade como a criança, como nós falamos lá, de ter boas influências, né, com relação à vida espiritual, né? Exemplos de espiritualidade. Já que ele vai olhar para o jovem, já que ele vai olhar para o adulto, ele precisa olhar dentro do contexto da igreja e encontrar exemplos de espiritualidade, de vida dedicada a Deus, consagrada a Deus, que possa inspirá-lo a seguir este mesmo caminho, né? Porque é nesse ambiente, o ambiente onde ele mais estiver, que ele vai estar buscando aí as referências, as inspirações para a sua vida. Mas esse adolescente, principalmente nós estamos falando do pré-adolescente, né? Que é o que olha lá para o jovem e para o adulto. Mas à medida que esse pré-adolescente ele vai crescendo, as pesquisas dizem que ele deixa de olhar um pouco para o adulto e ele passa a buscar a sua própria experiência de fé, que é bom. Só que essa experiência também vai vir do ambiente onde ele está. O ambiente em que ele mais frequentar vai ter mais influência na sua vida, também na relação da sua espiritualidade, desse encontro com Deus, né? Então, o que vai influenciá-lo? A igreja vai dar uma resposta maior, a igreja vai ajudar esse adolescente, esse juvenil, a conseguir encontrar a sua própria experiência, ou ele vai ter dificuldades de se espelhar na igreja, de encontrar esse apoio na igreja, e vai olhar para outros ambientes, para outros espaços, para outras influências que querem agir aí sobre a sua vida. Por exemplo, né, aqui para a gente ajudar a nossa reflexão, e eu vou abrir depois esse diálogo. A gente sabe, né, sabido, e pesquisas mostram isso, no passado, as gerações passadas não se questionava muito. Aquilo que o pai dizia, aquilo que a mãe dizia, era regra. Era lei, era absorvido com muita facilidade. Hoje, a nossa mocidade, os nossos juvenis, eles têm aí uma gama de informações e recebem informações de todos os lados, né? Da igreja, do pai, da mãe, do celular, do colega da escola, que é um cristão, que não é um cristão. Então, ele recebe orientações, ele recebe direção, ele recebe influências na sua vida que vêm de todos os lugares. E aí ele precisa saber selecionar, né, saber ouvir, saber responder a tudo isso para encontrar as suas respostas, o seu caminho, a direção para a sua vida. A pergunta é, como que a igreja tem ajudado esse adolescente nesse processo?
Como que a igreja, como a escola dominical, que trabalha com lição, com estudo, com esse olhar para a palavra de Deus direcionado à vida, será que nós estamos conseguindo responder e ajudar o adolescente nesse processo do seu crescimento, do seu amadurecimento, das respostas que ele busca para a vida, do seu encontro com Deus e com a fé? Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu dou glória a Deus, né? Porque quando a gente falou lá das crianças, lá no ano passado, nós falamos sobre elas. E agora nós trouxemos os adolescentes para nos ajudar nessa reflexão. Que bom, né? As crianças também têm voz e vez na igreja, mas em termos do assunto, né, de ser tão necessário, urgente, um assunto tão forte, a gente pode ouvir o próprio adolescente falando conosco aqui, nos ajudando a pensar se essa resposta tem sido suficiente ou se ainda há algum anseio, né, por parte deles nesse processo aí de referência, de busca desse encontro com as suas necessidades, se a igreja tem dado esse suporte ou não. Então, nós vamos abrir agora para uma partilha, né? Nós vamos ouvir aqui o Kaique, que está aqui conosco, mas eu também quero chamar para essa conversa o Guilherme, que é o vice-presidente da Federação de Juvenis, né, que trabalha junto com o Kaique, e também a Rebeca, que também está conosco aqui. São todos líderes, né, de juventude, de mocidade na igreja, no distrito. Então, a pergunta agora é direcionada a todos, né? Nós vamos dialogar um pouquinho sobre isso. Como vocês enxergam essa resposta? A igreja tem dado essa resposta? A igreja tem dado uma resposta suficiente nesse processo, nessa busca por esse crescimento da juventude, saber selecionar qual é a cultura ou a influência que eles têm que absorver neste mundo de tanta informação? Vamos lá, vamos conversar. Kaique, Rebeca, Guilherme. Vou começar aqui para a gente ter uma ordem, então. Uma coisa para a gente estar pensando é sobre o tempo de espaço. Na semana, o adolescente ele frequenta uma vez a igreja no domingo. E ele passa tempo aí, em média, 2 horas. Quanto tempo ele fica na escola? Ele fica muito tempo na escola. Ele estuda muito. E a filosofia que rege o ensino, eu quero colocar aqui a nível municipal, estadual, é público. É um ensino que promove provocações dentro dele a pensar já a cultura política, a pensar os próximos passos sociais e muitas coisas. Então, isso aqui fica latente na cabeça do adolescente, e dizendo isso que eu terminei o ensino médio agora, então fica latente a respostas sociais e culturais. Isso começa a ganhar forma dentro do coração dele. Quando ele vai para a igreja, ele tem outra visão de disciplina. Ele tem uma visão interna para dentro do seu espírito, para as respostas espirituais que ele dá. De certa forma, a igreja dá respostas para ele. De certa forma, a igreja traz uma luz para os seus caminhos. Porém, essas respostas, às vezes, com o que compete com a escola, com os outros espaços que ele frequenta, são respostas que não são tão profundas como as respostas que a escola dá. Pode ser que as respostas que os ambientes externos dê são respostas erradas, mas elas têm uma profundidade, ou são respostas talvez distorcidas com a visão do mundo. E porque dessas respostas que o mundo dá são mais profundas, de certa forma, o coração do adolescente ele é ganhado por essas outras respostas. Então, eu acho que a igreja ela tem um potencial, ela tem respostas para dar para o adolescente, só que por causa desse tempo que ele passa e pelo aquilo que ganha o coração dele, geralmente as respostas que a igreja dá são curtas ou não são direcionadas diretamente no ponto exato que ele precisa, né? E aí fica um pouco meio vago. E acho que ele não consegue entender de tal forma o quão poderoso é a resposta que a igreja pode dar para ele. E o tanto que isso pode contribuir na formação do caráter cristão, na formação dele. Porque ele quer algo instantâneo, ele quer algo para o agora, né? E a resposta que a igreja dá é a longo prazo. Faça isso para você obter vida eterna. Mas até então o adolescente não sabe esperar. Até então o adolescente não sabe entender que é um momento de espera. Ele quer agora.
tudo que ele vê, todos os vídeos que ele consome, a cultura pop que ele tem, dá para ele respostas pro agora, né? Os vídeos no TikTok, eles não estão passando mais de 1 minuto, eles não passam mais que isso, então ele quer respostas do agora. Então, se a igreja dá respostas visando somente o futuro, fica um pouco confuso do adolescente absorver. Não é que a resposta esteja errada, mas fica um pouco difícil do adolescente compreender isso. E eu digo isso porque eu estou passando por agora por uma fase de transição de juvenil para jovem, e está um pouco complicado de eu me comunicar com a próxima geração, porque eles são mais rápidos do que eu. E olha que eu me considero um pouco rápido, hein? Olha que eu me considero um pouco veloz nessa parte. Então fica muito mais complicado. Deu para entender um pouquinho? Sim, muito boa reflexão. Vamos continuar aqui. Guilherme? Bom dia, pastora, bom dia a todos, bom dia, bispo. Quero aqui também cumprimentar o meu pastor Jefferson, que está na ligação, a Adriana também, minha professora de escola dominical, coordenadora aqui de São Joaquim da Barra. Kaique falou, vou falar também. Um oi aí para todo mundo. Nesse primeiro momento, até já levando essa linha que o Kaique está seguindo, e ainda sobre essa influência do mundo externo com esse contraste com o que é falado na igreja, eu acho que além dessa questão da profundidade, além dessa questão do que o Kaique falou, vai haver também uma hora que vai ter um conflito entre o ensinamento da palavra de Deus, entre o que é passado na igreja, o que é passado como ensinamentos de fé, com o contato que esse juvenil vai ter lá do lado de fora. Então, além de uma profundidade, se é raso ou se é profundo, se é rápido ou se não é, além disso, o próprio conteúdo ele vai ser diferente. Ele vai estar em atrito um com o outro, né? Porque as ideologias, o sistema desse mundo, nosso século, o que é ensinado lá fora, e as influências, até como o Kaique falou, que tentam colocar na escola, que tentam colocar no ensino, misturar e confundir a cabeça dos adolescentes, eles, por muitas das vezes, em muitos aspectos, eles vão contra o que a gente entende como sendo a nossa fé, o que a gente entende como sendo nossos princípios, como sendo a palavra de Deus em si. Então, eu entendo que, além disso, o juvenil ele precisa estar enraizado, ele precisa se consolidar, ele precisa desenvolver uma maturidade espiritual dele mesmo, do coração dele, como cristão, como pessoa, como identidade, para que essas outras coisas baguncem a mente dele. A chegar um momento que ele vai entender o que está sendo pregado, ele vai entender o que está sendo ensinado, e por mesmo através da ação de Deus na vida dele, ele vai ficar, ele vai permanecer, vai ter desejo de ficar, vai ter desejo de ir. Né? Nós temos a influência fora, nós temos essa influência geracional, só que quando o juvenil entender que ele é um cristão, quando o juvenil entender que ele é um metodista, que ele é um filho de Deus, que ele está consolidado, quando ele enraizar, quando ele desenvolver isso, aí não vai precisar dessas influências exteriores, não vai precisar dessas coisas, porque aí ele mesmo vai estar entendendo o papel que ele tem que exercer e o que ele tem que fazer. Falando também sobre essa questão geracional, eu me lembro, até estava lembrando um versículo de 2 Timóteo, quando o apóstolo Paulo menciona sobre a fé que transitou entre a avó de Timóteo, foi para a mãe e depois para ele. 1 Timóteo 5, que diz: pela recordação que guardo em tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó e em tua mãe eu e estou certo também. Então, é mais um exemplo aí dessa influência que a gente começou falando, de cima para baixo e do ambiente. Essa influência que vem de forma direta, de forma intencional, que você planta no coração, e com essa influência que vem indiretamente, essa influência que vem pelo ambiente na qual o juvenil está inserido, né? Então, era mais ou menos nesse aspecto assim, que eu gostaria de falar. Não sei se deu para entender. Sim, deu um monte de caraminhola na nossa cabeça. A gente vai ficando mais angustiado quando vai ouvindo tudo, né? São os desafios que vão crescendo. Obrigada, Guilherme. Rebeca, traz a sua contribuição para a gente sobre tudo isso aqui. Bom dia, graças e paz a todos. Bom, continuando nesse âmbito dos
dos desafios, né, para atrair a juventude. E, gente, é muito difícil porque é quase um cabo de guerra, né? O mundo puxa de um lado e a igreja puxa de outro. E eu estava até conversando com a minha mãe, pastora, Carol, que está aqui, e eu tô na escola todos os dias, né? Assim como o Guilherme está há pouco tempo, o Kaique também, e a gente vê essa questão de querer tudo muito rápido. Porque, assim, um TikTok de 1 minuto oferece ali as respostas nossa, pronto, entendeu? Já sei de tudo. E é uma coisa com que a gente tem que batalhar todos os dias, porque na vida espiritual não é assim. Então, quando a gente chega lá, tem aquele encontro, né, e fala, é isso, tá bom. Não é assim. Aí se chama o juvenil, não, tem que ir para a escola dominical. Ô, louco, 9 horas da manhã do domingo. Pelo amor de Deus, por quê? Eles acham que eles vão no culto jovem, e aí essa questão das redes sociais mostra para eles um lado muito mais bonito. Né? Mostra lá, mesmo que seja no contexto cristão, mostra aquele monte de gente fazendo evangelismo, 200 pessoas na escola chorando, e não a gente não vai ter esse resultado desse jeito. Né? Começa ali, você tem que ensinar, você tem que aprender para poder ensinar, você tem que ser transformado para poder transformar. Só que muitas vezes a gente acaba pulando o processo de aprender, processo de ser transformado. E isso faz com que os frutos que a gente quer gerar sejam gerados de forma incompleta, ou que não sejam totalmente saudáveis. A gente tem que estar ali incentivando para que eles entendam que primeiro eles precisam ser moldados, primeiro eles precisam aprender. E isso é a principal função da escola dominical, ensinar, né, mudar ali o caráter diante da Bíblia, à luz da palavra mesmo, porque é tudo direcionado para Deus ali. E é uma nova instrução. Então, é crescer diante daquilo que a gente está vendo ali na Bíblia e a gente precisa tirar essa mentalidade. Lógico, não, vai ser impossível tirar, mas fazer a diferença, né, e mostrar que tudo é processo, que Deus trabalha nesses processos e fazer a nossa parte, fazer a diferença, chamar, ensinar e caminhar junto, né? Relacionamento, uma coisa que a gente tem batido muito forte na nossa igreja em Palmital, nossa congregação em Palmital, e é extremamente importante e uma questão fortalecida pela EBD. Muito bom, muito bom. Nós estamos ouvindo aqui, eu estou acompanhando aqui os comentários aqui, alguns, né, comentários aqui do pessoal interagindo. Isso é legal, porque a gente vai percebendo a importância dessa fala, né? Enquanto isso vai mexendo com a gente, vai trazendo aí inquietações, provocações, despertamentos, né? A gente vai percebendo que o desafio ele se torna cada vez maior com relação a essa importância, né, de trabalhar aí a mocidade, de influenciar positivamente, de ajudar nesse crescimento, né, dessa formação do caráter cristão, como o Kaique aqui relembrou. E o Kaique trouxe uma fala aí no começo, né, contribuir para as nossas reflexões aqui, falando do tempo que esse adolescente passa na igreja e fora da igreja. A gente sabe que esse fora da igreja é o tempo que é necessário para o estudo, para a vida, né? E as influências que vão receber lá também não são de todas ruins. A gente está falando daquilo que vai contribuir ou prejudicar essa formação desse caráter cristão da fé, né? Mas há ali as influências que são necessárias também para o crescimento como pessoa, como ser humano, né? Mas pensando que no tempo em que tem na igreja, né, que é um tempo relativamente bem menor, curto, né, comparando aí ao restante, eu queria perguntar agora, então, para os três novamente, né,
Porque até agora vocês responderam, eu sei que essa resposta foi baseada na experiência que vocês têm tido com os adolescentes, caminhando juntos, né? Mas é uma resposta mais pessoal. Mas eu gostaria que agora vocês pensassem um pouquinho nas indagações dos juvenis, naquilo que vocês têm ouvido de cada um aí como liderança, caminhando junto, né? Como esses juvenis, de uma maneira geral, assim, têm respondido, têm percebido, ou como que eles se mostram, né? Satisfeitos ou não com o espaço que a igreja tem dado, que a escola dominical tem dado, porque a escola dominical é esse tempo que traz aí o adolescente para amar a palavra, para crescer na palavra. Ações missionárias dentro da igreja, né? Esse espaço que a igreja tem dado para o juvenil atuar e servir a Deus, né? Tem sido satisfatório para o juvenil, ou vocês têm observado aí uma queixa com relação a este espaço, a oportunidades que têm sido dadas ao juvenil, ao adolescente, para servirem a Deus na igreja? Há espaços e oportunidades, ou há uma queixa aí com relação a isso? Como vocês têm observado isso na experiência de liderança de vocês? Vamos começar de novo pelo Kaique. Ótimo, legal. Acho que o pessoal é muito grato, né, trazendo o juvenil, pelo espaço que a igreja dá. Porque quando a gente fala de igreja, a gente observa, às vezes, um espaço meio retraído e que as pessoas, né, o adolescente tem um pouco de medo. E quando a gente chega, vamos agradecer aqui a nossa quinta região, tem que ser a Igreja Metodista na quinta região, um espaço muito bom. Um espaço muito bom. Tem espaço para ser líder de uma coisa gigantesca, é um espaço para você atuar dentro da igreja local em si, como pregar a palavra, ou ter um espaço de comunicar alguma coisa. Então, acho que o juvenil em si, ele é grato por esse espaço. Acho que por si só ele é grato por esse espaço, porque ele consegue colocar ações dentro da igreja que ele vê lá fora. Então, ele coloca o teatro, ele coloca a dança, ele coloca o canto, ele coloca a pregação do evangelho, né, a retórica. Então, ele consegue desenvolver muitas das habilidades artísticas dentro da igreja. E a Igreja Metodista é uma igreja que a gente pode colocar e pontuar que, graças a Deus, tem dado essa oportunidade para o juvenil. Por mais que o ambiente igreja ele tenha assim, essa retração de uma seriedade, e de um ar que a gente às vezes fica com medo, a nossa igreja ela tem sido muito acolhedora com os juvenis, né? Ela tem sido muito acolhedora nesse espaço onde ele pode se reproduzir de alguma coisa, contribuir com alguma coisa que ele tem, mesmo que ele não tenha muito, né, a contribuir, diferente talvez de um pastor que tem um estudo, ou de alguém que já tem uma formação e tem algo ali que pode contribuir muito mais, mas ela fornece para o juvenil esse espaço de atuação. Eu acho isso muito legal, né? Falando como líder e como alguém que recebeu esse espaço, acho isso muito bom. E eu sei que tem pastores aqui que estão nos ouvindo, pastores parceiros da Federação Metodista de Juvenis, continue fornecendo esse espaço para os seus juvenis, seja dentro da escola dominical, seja dentro dos seus cultos, seja onde vocês estiverem inseridos aí com autoridade para delegar. Deixe seus juvenis participarem do que for necessário, deixe seus juvenis a entrarem em participação naquilo que eles puderem, né? Sempre delegando ali o tempo, o espaço necessário para isso acontecer. Isso é muito bom. Ele se sente acolhido, ele se sente abraçado pela igreja, e isso ganha o coração dele. Então, muito obrigado você, pastor, você líder, que fornece esse espaço. Isso é muito bom para nós, né, como adolescentes, se sentirmos abraçados por uma instituição que a gente faz parte, que nos dê espaço. Então, a gente é grato, vejo o juvenil com um coração grato nesse espaço. Guilherme? Amém. A mesma coisa do Kaique. Realmente, a Igreja Metodista ela tem dado, sim, esse espaço para o juvenil, tem dado esse espaço para os adolescentes, tanto a nível de sociedades, quanto a nível até da própria estrutura da igreja, que complementa a escola dominical, que a escola dominical é um dos braços, é o que faz parte, é o que compõe. Então, eu acho que até essa estrutura que a Igreja Metodista tem, de ter uma linguagem para falar com cada geração, é muito interessante.
né, um material para cada um, uma linguagem para cada um, dependendo da dinâmica, dependendo da demanda da igreja local, você oferecer esse espaço, eu acho que faz toda a diferença e é algo que motiva e é algo que influencia, né? Porque você modernizar o jeito de falar, você modernizar o jeito de aplicar, o jeito de aplicar, não significa mundanizar, não é algo negativo, né? O conteúdo vai ser, a palavra é a mesma, a Bíblia é a mesma. Então, o jeito de você falar, o jeito de você aplicar, certeza que também faz essa diferença. Mais fácil das palavras cair que as minhas. Bom, Rebeca? Amém. Eu concordo bastante com a fala tanto do Kaique quanto do Guilherme, que nós temos um espaço muito aberto para contribuir com a igreja, para trabalhar, mas tem uma questão bem complicada também. Muitas vezes a gente não acha esses jovens, né, para poder inserir nesses lugares. E graças a Deus agora a nossa congregação, pelo menos aqui em Palmital, tem conseguido gerar essa questão do discipulado e do serviço. Então, por exemplo, o UAU que a gente fez foi organizado pela própria sociedade, né? Quase tudo ali foi a sociedade que foi se envolvendo, e eu acho que, assim, quando a gente fala de escola dominical, já tem a questão de ser cedo para um jovem, gente, se você vê que nenhum outro jovem vai, não vai chamar a atenção, sabe? Então, além de fazer o questionamento, cadê os pais? Eu pergunto, cadê os líderes? Né? Eu faço curso técnico em administração, e a gente fala muito sobre essa questão de liderança também. Se eu coloco que um dos valores da minha empresa ali é a sustentabilidade, e o próprio chefe, o próprio líder, vai lá e joga lixo no chão, os funcionários vão falar, ué, então, o líder está falando para eu ir na escola dominical, mas nem ele vai. Então, tem que começar pela gente, a gente tem que incentivar, a gente tem que estar lá, porque é o começo de tudo, é o começo da base bíblica que a pessoa vai aprender, é o começo da transformação de mente, porque vai trabalhar o caráter de Cristo ali, e é o alimento diário, também é porta para comunhão, enfim, tem muita coisa que a gente precisa colocar na cabeça desses jovens, através do exemplo, através da comunicação, da comunhão, e fazer essas engrenagens girarem através da nossa vida. Muito bom. Obrigada, Rebeca, Guilherme, Kaique. A gente vai continuar aqui com uma última pergunta ainda, mas obrigada por essa contribuição aí que nos ajuda, né? Assim, o que nós estamos fazendo aqui é levantando realmente uma provocação, né? Nos ajudar a pensar melhor esse adolescente, essa geração, né? Que precisa ser trabalhada, que precisa ter o seu espaço, que não pode ser olhada como em alguns ambientes ainda são, ou já foram muito em outros momentos, né? Como aquela geração que é meio difícil de trabalhar, né? Como se dizia muito, ou até às vezes se diz aí talvez o aborrecente, né? E pelo contrário, nós temos que enxergar aí todo o potencial como igreja, né? O quanto esses adolescentes têm contribuído com a missão. A gente está falando aqui de espaço de entretenimento, espaço de atuação, de servir na igreja. Esses espaços não são espaços de entretenimento, né? Embora o entretenimento faça parte, e aí não é só do mundo do adolescente, tá? Com as crianças, com os homens, com as mulheres, né? Em cada sociedade, em cada âmbito da igreja, em um momento ou outro a gente vai ter um espaço de entretenimento, de crescimento, de comunhão, né? De fortalecimento da amizade, do vínculo, mas quando a gente fala de espaço de atuação, a gente está falando de uma igreja que enxerga o adolescente como um discípulo de Jesus, como alguém que contribui, que tem a sua experiência, que talvez está ainda buscando respostas, buscando esse crescimento na fé, esse despertamento na fé, entender o que Deus tem para a sua vida, mas que já pode contribuir e que deve sim contribuir
com o crescimento da igreja, né? Muitas vezes a gente tem visto que é um adolescente que traz o outro adolescente, que é um adolescente que traz a criança ou que traz a família toda para a igreja, e a igreja precisa estar atenta, né? Como escola dominical, criar esse espaço, saber envolver, né, esse adolescente nessa missão, isso é muito importante. A Rebeca trouxe uma fala que tem sido aí angústias, né, ou pelo menos nesse tempo de pandemia, se tornou uma angústia em muitos corações aqui nossos, pastores, pastoras, igreja, liderança, professora de escola dominical, que cadê essa mocidade, né? A pandemia afastou, alguns voltaram, outros não, a gente está em um tempo de rever, né, de se reestruturar para alcançar. Então, essa conversa tende a nos ajudar. E ouvir que, de alguma maneira, há uma alegria, há uma satisfação no coração da mocidade, que a igreja, dentro das nossas inquietações, mas nós estamos conseguindo, sim, responder a alguns desses anseios, isso nos anima, nos encoraja a seguir adiante, né? Glória a Deus por isso. Então, eu quero fazer aqui uma última pergunta, para vocês três novamente. Nós estamos aqui com professores, professoras de escola dominical, coordenadores, pastores e pastoras, lideranças, né? Temos, hoje nós abrimos até para adolescentes participarem conosco, não sei quantos nós temos aqui, né? Mas diante dessa igreja reunida aqui, não sei se o bispo ainda está aqui conosco, ele precisaria também se ausentar, mas diante dessa liderança, dessas pessoas que estão aqui pensando o adolescente, a pergunta para vocês o que a igreja, o que a escola dominical pode fazer pelo adolescente hoje? O que vocês sugerem aí, apontam para nós aí, como algo a ser feito hoje, para alcançar o adolescente, para fortalecer, para ajudar nesses desafios que nós colocamos aqui. Vamos começar lá de novo pelo Guilherme? Perdão. Pode falar, Kaique, primeiro. Primeiro é o presidente, depois é o vice. Brincadeira. Adolescente é assim, gosta de zoar. Gente, essa pergunta foi muito boa. De todas, acho que foi a melhor. Porque a gente vai trazer aqui num ponto, né, do discípulo de Cristo, que é fazer outro discípulo. E uma coisa que, às vezes, o adulto não compreende, ou, às vezes, por causa da crise que o adolescente tem na descoberta, ele infantiliza isso ou descarta. É que o adolescente ele tem um mega potencial de evangelização. Olha, o adolescente ele não tem responsabilidade com faculdade ainda. O adolescente ele não tem trabalho geralmente ainda. O adolescente ele não tem carga de peso. Eu estou falando isso porque eu estou passando agora nessa transição. Estou trabalhando, estudando, curso técnico, que o ano que vem provavelmente faculdade. Então vem muita tarefa, muita coisa. O adolescente ele não tem essas preocupações que geralmente cria na nossa rotina uma dificuldade de evangelizar. E aonde que o adolescente passa 5 horas por dia? Na escola. E na escola é o lugar de pescar, não é de varinha, é de rede. Já que a evangelização, a gente fala de pescaria, não é fazer pescadores de homens e mulheres de varinha. Não, você precisa pensar que você precisa transformar o adolescente em um pescador, mas não é um pescador de varinha, é um pescador que pesca de rede. E quando essa rede ele puxa, vem muita gente, vem muita galera. Sabe por que eu falo isso? Porque é um exemplo pessoal meu. A minha mãe, ela teve assim um despertamento para igreja, né? Ela e meu pai, quando eles namoravam, por causa de uma evangelização que tinha na escola através de amigos. Acho que o Mumu está aqui também, né? Pastor Tiago Baduino está aqui também, e ele faz parte dessa época. A conversão do Mumu, da minha mãe e de outras pessoas na minha cidade vieram devido ao exemplo que foram para a escola. Né? A galera começou a chamar o pessoal da escola para ir para a igreja. Isso aconteceu comigo aqui em Monte Alegre. Eu comecei a trazer a galera da minha escola para dentro da igreja. Então, acho que os líderes eles tinham que pensar e visualizar numa visão que o adolescente está no melhor tempo para evangelizar. No melhor tempo. E quando você pensa isso, você precisa então pensar o que eu preciso fazer para equipar esse adolescente, para ele ficar afiado para pescar.
Como que eu posso trazer esse adolescente para ele entender o tipo de peixe que está na mão dele e ele usar a isca certa? Porque adolescente, ele é conexional, como a Rebeca falou. Um vai se o outro for. Se ninguém vai, ninguém vai. Mas se um for, você carrega 5. E se 5 for, você carrega 15. E rapidinho, você, pastor, vamos falar agora com os pastores. Você consegue encher uma congregação. Tá certo que eles não têm renda para manter essa congregação, mas eles têm pais. E esses pais podem ser possíveis membros da sua igreja, possíveis pessoas para manter o local que você vai cultuar, o local que você vai manter. Então, se você pensar assim, e não pensar, nossa, adolescente ele é complicado demais. Não, rapidinho ele tem depressão, rapidinho ele tem ansiedade, rapidinho é uma crise. Não, adolescente quer saber de beijar na boca. Adolescente é isso, nossa, adolescente é uma complicação danada. Se você pensar assim, você tira e você descarta o potencial que o adolescente tem em evangelização. E aí a pastora Roseli trouxe um ponto legal, é que a gente às vezes preenche o adolescente demais com entretenimento. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, para preencher a agenda dele, para ele não ter tempo de conexão com o mundo. Mas uma coisa que a gente pensar é que o adolescente ele só pesca quem está lá fora. Não tem como ele trazer quem já está na igreja. Então, ele precisa ter o contato com o mundo. Então, a nossa preocupação dentro da igreja, como líderes, não é o medo do adolescente ter o contato com o mundo, mas é preparar esse adolescente, é preparar esse líder para o contato que ele vai ter para o mundo. Para ele saber que lá fora é local de pescaria, lá fora é local de pescar. E aí você não precisa encher a agenda dele, o entretenimento dele, com medo dele ter contato com o mundo. Medo dele olhar o mundo. Não, você precisa fazer ele se apaixonar por Cristo. Ele se apaixonar por Jesus. A modo dele querer os amigos dele, tudo lá fora, aqui dentro. Entendeu? Então, acho que é esse momento da gente pensar. Entretenimento é muito bom, a gente adora. Adolescente adora uma gincana, adolescente adora um campeonato de futebol, mas preencher só isso, fica cruel demais. E aí você não aproveita a melhor época que o adolescente tem, de pescaria, né? De preencher aí os espaços dentro da igreja, com outros juvenis trazendo como discipulado. Então, o que a igreja pode fornecer para esses adolescentes, contribuir é prepare e equipe o adolescente em conhecimento bíblico. Ele precisa saber debater a questão que vai ser discutida dentro da escola dele. Dentro da escola dele vai falar de aborto, se ele é contra ou se ele é a favor. Então, você precisa trazer embasamento bíblico como escola dominical, de profundidade. Qual que é a resposta que ele precisa dar? Dentro da escola dele vai falar de sexualidade. Você precisa saber que não é se ele é hétero ou se ele não é hétero, mas é o porquê que ele precisa seguir esse princípio. Isso é através da Bíblia. Dentro da escola dele vai falar muitas outras coisas sobre política, o porquê que ele é ou não a favor da esquerda ou da direita. Isso tudo é embasamento bíblico. O que a escola dominical pode trazer. E aí a gente precisa começar a pensar, preparar esses adolescentes numa verdade firme, sólida e profunda, porque lá fora o negócio é muito profundo, mas infelizmente é distorcido, entendeu? Acho que seria o meu compartilhamento aí dessa palavra. Muito bom, Kaique. Agora sim, Guilherme. Não. A gente, inclusive, né, Kaique? Conversou, separou ali. É realmente isso. Eu essa última parte que ele falou sobre essas questões do embasamento para os temas atuais. Eu acho que isso é algo que instiga também o juvenil, é algo que instiga também o adolescente. Chegar e falar de contextos alto, você falar de contextos que estão sendo muito falados, que estão, por exemplo, nós tivemos aqui um último acontecido, ficou muito falado, foi a violência que aconteceu no Oscar, um exemplo. Agredindo. Esse é um assunto que está lá fora, esse é um assunto que talvez não tem muito a ver com a... Só que aí como que a gente pode abordar esse tema da violência? Como que a gente pode abordar esse tema? Por exemplo, dentro da escola dominical, com embasamento bíblico, como que esse adolescente tem que se posicionar? E além desses contextos, a gente também pode entender justamente o que a gente falou. Quando a gente ficar com nossos olhos para a missão, ficar com nossos olhos em ganhar almas para Jesus, falou, e lançar as nossas vidas, falar do amor de Jesus para as pessoas. Nesse movimento, quando a gente estiver focado, todas as outras coisas vão fluir.
Porque a igreja ela é missionária e a igreja é missional. Então, tudo que a gente faz, até a escola dominical, ela tem que ter uma estruturação bíblica, é uma base bíblica que a gente vai ter para nós irmos adiante. É uma ajuda, é uma equipagem que a gente tem para a gente poder falar do amor de Jesus para as pessoas. É uma edificação própria, um conhecimento bíblico, um crescimento espiritual, para que isso possa transbordar para a nossa geração. Então, quando a gente vai focar nisso, as outras vão ser naturais. O desejo para a escola dominical vai ser natural. Como foi falado, aí o juvenil vai ficar enraizado, o juvenil vai ter um motivo, o juvenil vai ter um raiz, vai ter um embasamento, vai ser sólido, vai ser algo sólido, vai ser algo que não vai precisar ficar chamando, ele vai por si só. Obrigada. Rebeca? Sim, eu também olhei para essa questão com esse mesmo olhar. O que a gente pode fazer? Mas eu pensei mais sobre eu preciso aprender para ser a diferença, né? Tem sim essa questão, a adolescência é uma fase muito difícil, e principalmente para as pessoas lá fora que não têm o amparo de Deus, principalmente para as pessoas que não conhecem o Evangelho, é uma fase muito mais confusa, muito mais difícil e conturbada. Então, eu preciso equipar a minha liderança, eu preciso equipar os meus jovens juvenis para que lá fora eles sejam não pedra de tropeço, sabe? Não alguém que as pessoas olhem e falem, mas não era esse aí que era crente? E sim que eles façam a diferença. Eu preciso ensinar, preciso cuidar, para que eles possam cuidar daquelas pessoas que também estão passando por essas questões e atraiam essas pessoas, né, nas redes, como o Kaique falou. Porque nós temos esse potencial, porque nós estamos em muitos círculos sociais, né? Tanto na questão da escola, quanto em outros grupos sociais. Então, tem muita oportunidade de pesca, de atração, e a gente precisa fazer a diferença e equipar os nossos jovens, ensinar e moldar esse caráter neles para que eles possam cuidar de outras pessoas, trazer essas pessoas de fora e para que olhem para ele e vejam um exemplo, né? Tanto que a gente vê lá em Timóteo que que ninguém te despreze pela sua juventude, mas que você seja exemplo em conduta e é isso. Essa é a importância da gente ter esse ensino que vem da escola dominical, que vem da comunhão, que vem da leitura bíblica, disso aqui que a gente está fazendo, de momentos de aprendizado, de construção, para que eles possam construir e ensinar também. Isso é a diferença onde eles estiverem, por causa desse potencial tão grande de alcançar pessoas. Porque o adolescente, ele quer ali onde tem pessoas, ele quer pessoas, né? Ele quer estar em contato, ele quer o cool, né? E a gente tem que mostrar que igreja não é só ir lá no domingo, sentar, ficar 2 horas e ir embora. A gente tem que mostrar que estar lá fez diferença na nossa vida, que nós somos pessoas mais leves, que nós somos pessoas mais felizes, mais amorosas, e fazer a diferença através disso na vida deles. Que eles vão se perguntar, mas nossa, o que tem? E aí a gente implanta essa questão. É isso. Demorei, né? Desculpa, gente. Obrigada. Estava muda aqui, desculpa. Obrigada, Rebeca, pela contribuição. Obrigada, Guilherme, pela contribuição. Obrigada, Kaique, pela contribuição. Fiquem um pouquinho, a gente vai para uma segunda parte agora do nosso encontro, depois nós vamos conversando um pouco mais aqui, mas glória a Deus, né? Glória a Deus. Quanta coisa boa, quanta reflexão, quanta indagação. E aí nós vamos então agora para a segunda parte desse nosso encontro, com os demais convidados, né, que vão ajudar a gente a pensar um pouco mais aí e caminhar um pouco mais sobre essa conversa aí do entretenimento com o discipulado, com essa capacitação desse jovem, desse adolescente, dessa mocidade, né,
para fazer diferença no contexto onde ele estiver, seja ele qual for. Então, eu queria apresentar aqui para os irmãos, para as irmãs, a Priscila, o seu esposo Lúcio, eles são da igreja metodista lá em Valinhos, fazem um trabalho ali com a mocidade da igreja, com os adolescentes, pré-adolescentes, não trabalham sozinhos, tem um outro casal que trabalham juntos, tem a Damiana, que está conosco aqui, vai dar no início de ano. Eu quero chamar Priscila, eu conversei muito com a Priscila essa semana, então, Priscila, por favor, chegue mais. E a equipe, né, a Priscila com o Lúcio e a Damiana exercem esse trabalho na igreja local e eles vão partilhar para a gente a experiência desse trabalho, né? A gente, ao longo dos nossos encontros aí, nós temos falado muito sobre isso, né? O que fazer, como fazer, o que está dando certo, o que não está. Então, essa é uma proposta aí de compartilhar as boas ações e de incentivar os demais coordenadores, liderança aqui de escola dominical a encontrar caminhos, né? Ou fazer o que está dando certo aí, repetir, tirar aí os exemplos, ou se inspirar em outras propostas, mas não desanimar, porque com perseverança dá certo. Então, Priscila, seja bem-vinda, Lúcio, seja bem-vindo, Damiana, que está ajudando a gente aqui no suporte também, seja bem-vindo, apresente aí a equipe e vamos iniciar. Bom dia, pessoal, graças a paz. Já apresento aqui o meu termômetro, Heloísa. Tudo que a gente vai fazer, falou, o que você acha disso? Esse é o mini termômetro. E a gente sempre... O que você acha dessa atividade, assim, essa... Mãe, que legal, não vejo a hora. Ah, mãe, não curti, não. Então, a gente tem 2 termômetros aí em idades diferentes para a gente testar. São nossas cobaias, digamos assim. Né, pessoinha? Uhum. Ô, Dan, você quer pôr o primeiro slide? A gente vai falando em cima? Vendo. Estão ouvindo? A Dan, não, né? Não. Eu vou tirar, então? Agora sim. Agora sim. Eu tirei. Eu vou usar sem o microfone, então. Vou usar direto do computador. Eu vou colocar para vocês, né, o slide, e a Pri vai conduzindo aí, conforme ela for falando, ela vai pedindo para eu passar, né? E para a gente mostrar esse trabalho aí para vocês. Deixa eu colocar na tela. Primeiramente, gente, eu quero dizer que nós não fazemos nada sozinhos, né? Temos aí a Dan, o Joe, né? Uma super parceria desde os jovens. Nós somos líderes de jovens 6 anos na igreja. Pode pôr lá no primeiro, Dan, por favor. Deixar no primeiro. E eles super nos apoiam, pastor sempre com a porta do gabinete aberta, né? Nos aconselhando, nos acolhendo. Lá no primeiro, Dan, por favor. Isso. Vocês vão ver aí que tem uma foto de um desenho muito antigo, uma animação, chamado Robôs. E eu gosto muito de coisa lúdica e eu sempre tento tirar um aprendizado quando assisto algo. E esse desenho específico sempre me chamou muita atenção, porque tem o grande soldador, que é um grande inventor, um robozinho que ele é um grande inventor. E ele sempre aconselhava esse robozinho azul aí, falando assim, ó, viu a necessidade? Atenda. Existe uma necessidade? Atenda. Então, eu creio assim que todos nós, né, como corpo, como igreja, como líderes, pastores e por aí vai, a gente investe tempo, disposição, amor, dinheiro naquilo que a gente acredita, no reino. Então, tem uma necessidade? Atenda. E o Start, ele nasceu justamente de uma necessidade. Nós trabalhamos com jovens e tinha o Kids, um trabalho maravilhoso com o infantil, que o Celso faz também. Só que tinha, nesse meio entre jovens e crianças, tinha uma lacuna. Nós, como líderes de jovens, nós tentamos subir os adolescentes para os jovens, mas nós percebemos que teve uma dificuldade, sabe? Os jovens, às vezes, ficavam meio assim, nossa, mas o que essa criançada está fazendo aqui, né? Ou os pequenininhos ficavam, nossa, mas... né, tão profundo, assim, não vai ter um negócio diferente, é só isso, nós só vamos ler e vamos cantar, e então nós percebemos que precisava de algo específico. Pode passar, Dan, por favor. E aí, então, nasce o Start. Qual que é o objetivo do Start?
é levar crianças e adolescentes a amarem a casa de Deus, consolidarem, fortalecer os vínculos de amizade, levá-los a construir um relacionamento com o Senhor, crescimento na fé de forma lúdica. Lembra da propaganda dos brinquedos, né? Acho que era Fisher Price, não sei se nem é assim o nome. Aprender brincando, né? Eu sempre gosto de pensar no termo palavra em movimento. Tem sim uma palavra, mas ela está sempre em movimento, né? O que você quer dizer? Tem lá uma palavra, como nós já fizemos um mês falando sobre dízimo, ofertas, primícias, mas sempre acompanhado de algo. Com o quê? Uma dinâmica, né? Dando 10 balas para cada um e depois pegando uma, fazendo teatro e depois mostrando na igreja o teatro que eles fizeram, né? Nós filmamos o teatro, mostramos para a igreja, fizemos envelopes de dízimo e oferta, consagramos uma oferta especial naquele mês. Então, assim, sempre palavra em movimento, porque eu acho que tudo que é lúdico, ele assimila muito mais fácil, né? A criança guarda, a nossa mente, nosso cérebro, ele pode lembrar de um dia específico. Por exemplo, um exemplo, gente, meu aniversário do ano passado, uma amiga veio aqui, fez um bolo para mim e trouxe para mim na minha casa e veio passar a tarde comigo. Eu não me lembro o que foi conversado naquela tarde, mas eu nunca mais vou esquecer o tempo que ela investiu na minha vida, vindo aqui, trazendo um bolo. Isso ficou na minha memória. Então, nós queremos gerar memória, criar memórias nessas crianças, para que elas se lembrem de como elas se sentiram quando ela estava naquele dia. Então, assim, e mostrar o lado que ser cristão não precisa ser chato, né? Olha aqui, adolescente, olha aqui, criança, se você não for lá na igreja, você vai para o inferno. Oi? Né? Não precisa ser chato, ser crente é legal. Eu gosto de brincar assim, eu não perco a piada e nem a amizade. Tudo com muito respeito, com muito amor, né? Mas ser cristão não precisa ser chato. Posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. E é isso que eu quero mostrar para eles, né? Que eles gravem como eles se sentem quando eles estão no starting, que eles assimilem a palavra com a brincadeira. Pode passar. Mas que eu vou falar, sabe que menininha fala mais, né? Aí eu falei, vai, quando ele quiser falar. Assim, né, só para complementar, o que a gente costuma passar ao pessoal que assim, a forma da criança ou do adolescente adorar é diferente do adulto. Eu não tenho como exigir uma criança. Um dia, uma mãe, né, meu filho estava brincando com outra criança na igreja, a mãe foi lá, tirou ele, pôs ele sentado, falou, dentro da casa de Deus tem que ter respeito. Né? Eu já falo diferente, a adoração do meu filho de 3 anos é correr lá na frente do altar mesmo. Essa é a adoração que ele vai poder dar. E a memória que ele vai guardar, que aquele espaço é bom para ele, é desse jeito, é correndo. Fala, nossa, quando eu era criança eu pulava ali, eu subia aqui, a igreja eu amo estar correndo aqui no meio dos bancos. Então a gente tem que criar memórias, cada um dentro da sua faixa, tá? Ele fala, mãe, deixa correr, desde que não derrube a igreja, né? Deixa ele amar esse espaço, né? Só abrindo aí um parênteses, gente, tudo com muita reverência. Sim, não é na hora do culto. Claro. É antes de um culto começar, é após o culto que os irmãos estão conversando, que o culto já acabou. Porque durante o culto, meu filho fica sentadinho lá do meu lado. Mãe, dá um celular. Não, agora não é hora. Mas depois que acabar o culto, meu filho vai correr. Vai brincar, vai conversar com seus amiguinhos. Então, ele ama estar, né? Ele pergunta a semana inteira, vai ter start, mãe? Acabou de sair de start? Mãe, tô com saudade de start. Porque ele ama estar naquele lugar. O que a gente fala, né? Cria um nome, tem uma identidade. Nós estamos aí, né, com as fotinhos da camiseta do Start Teens, e todos falarão Olha ele falando aqui, eu amo Start, mãe. Acabou de falar aqui, ó. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder. No nome de Jesus, nós cremos nisso. Fizemos pulseirinha, e aí quando chega um visitante lá, nós falamos assim, ó, bem-vindo à tribo, porque agora você faz parte da tribo. E damos lá a pulseirinha, colocamos no braço do adolescente, e tem aqui embaixo o slogan do Kids. O Kids, ele nasceu do Start Teens. Porque nós passávamos o que estava acontecendo na hora do recado, no start, com convite, né?
E as crianças menores ficavam enlouquecidas. Tia, eu também quero vir. Tia, eu posso vir. E tinha uma idade de 11 a 16. Claro que avaliando caso a caso, de repente a criança tem 10 anos, é super madura, né? Como pode ter também um adolescente de 16 que é super imaturo, que não pode subir por jovens. Então, ele fica aqui. A gente sempre vai avaliando cada um na sua individualidade. E aí nasceu, aí eu falava para as crianças, gente, começa a orar, pôr o joelho no chão e vai lá conversar com o tio Celso, o tio Celso abriu o Kids. Aí houve a necessidade e o Celso prontamente atendeu com a equipe do infantil. Então, hoje nós temos a igreja funcionando sábado, o Start Teens no salão da igreja de cima e o Start Kids no templo. E enquanto esse período as crianças e adolescentes estão lá, os pais aproveitaram e estão indo para a igreja fazer curso de pais para toda a vida, de casados para sempre. Por quê? Não tem onde deixar a criança. Você não tem mais essa desculpa, tem Start. Então, a criança está ou no Kids ou está no Teens e os pais estão lá, aprendendo a ser pais melhores, casados para sempre. Então, a igreja se comunica muito bem, graças a Deus, os líderes, a gente tem uma parceria muito grande. O que você acha da gente botar um curso no horário? Foi perfeito, porque o pai e a mãe têm a preocupação de onde deixar essa criança, esse adolescente. Então, sábado a igreja ferve, já teve sábado a gente ter lá quase 80 pessoas, entre kids, teens, pais, monitores, líderes. Eu lembro do sorriso do pastor até hoje, o dia que ele chegou lá e falou, meu Deus do céu, tá acontecendo aqui, né? Foi um vucu-vucu, era criança e era gente, muito gostoso. Pode passar, Dan. Como é a estrutura da reunião em si, do Start? Uma oração, né? A gente divide as idades, então é uma oração, tanto em um quanto o outro é assim. Boas-vindas. E aí, como foi a semana de vocês? E a escola, como é que tá? E eles sempre acabam comentando alguma coisa e de repente até gera uma conversa ali, dependendo do que eles soltarem, né? E logo depois tem o louvor com musicalização, que a gente gosta de falar, depois o Lúcio vai explicar um pouquinho melhor. Tem um quadro inspirado num livro da doutora Luísa, aqui de Campinas, Café Terapêutico, que foi da onde a gente tirou esse quadro, Você Pode Ser Melhor. Então, nós levamos estudo de casos para eles, né? Tudo assim, bem dinâmico, gente. Sei lá, por exemplo, tinha lá uma moça com uma viagem marcada, ela amou ir viajar, porém algo a entristeceu. Quando ela chegou no aeroporto, ela viu a cena de uma filha e uma senhora, né? E ela começou a prestar atenção naquelas duas. E ela percebeu que a filha foi grossa com a senhorinha, que era a mãe dela, né? Olha, cada um vai levar a sua bagagem, eu não vou carregar a bagagem de ninguém. E aí ela começa a pensar, poxa, essa filha poderia ter sido melhor. O que ela poderia ter feito diferente? Nós colocamos estudos de casos para eles nos darem a resposta. Pô, tia, ela não precisava ter falado assim com a mãe dela, né, tia? Ela foi meio grosseira. Ou, poxa, era só ela pegar as malas, ajudar a mãe. E aí eles nos dão as respostas, né? Como, por exemplo, um outro, bem rapidinho, para vocês entenderem. Minha mãe e meu pai saíram trabalhar. Minha mãe deixou alguns afazeres para mim, tirar o lixo, lavar uma louça, fazer a lição, né? Só que eu fiquei o dia inteiro no celular, nós trazemos para a realidade deles algumas coisas. E aí nós, sem querer, nós jogamos a responsabilidade de volta para eles pensarem, poxa, o que eu poderia ter feito melhor nessa situação? Poxa vida, né? Aí separamos em grupos, né? Ó, vocês vão ficar com o estudo de casa tal, vocês com o estudo de casa tal, e eles apresentam para um grupo e para o outro. É muito rico, eles fazem teatro, eles encenam o estudo de caso deles, é um barato, gente, é muito assim, como posso ser, gratificante. Depois desse quadro, tem uma reflexão, nós não falamos nem de palavra em si, uma palavra de 40 minutos, não, nós trazemos uma reflexão, depois vocês vão ver que eu vou pôr alguns livros que a gente trabalha, e esse aqui é um deles, né? É o próprio Fundamento da Fé, módulo 1, da Igreja Metodista. Então, lá tem, é bem curtinha, é uma folhinha e meia,
e lá fala o ABC da fé. Então, nós estamos trabalhando esse livro, fala sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre a salvação, sobre o novo nascimento. Então, assim, tudo de forma lúdica. Depois a reflexão, né, que nós chamamos assim a palavra, porque ela é uma coisa rápida, de 10 a 20 minutos. Tem o social, que é o quê? É a hora do lanche. Né? Então, tem dias que a gente pede, vamos fazer uma sorvetada? Vamos. Então, um leva a cobertura, a igreja compra um sorvete, o outro leva casquinha, e aí a gente faz aquela bagunça. É o dia que eles vão lá para se lambuzarem, de gosto. Depois desse social, nós temos as brincadeiras. Gincana, queimada, basquete, ping-pong, campeonato de damas, que a gente zoa eles, né? Agora a gente vai para o campeonato de damas. Ele, tia, não é queimada? Não, é campeonato de damas, todo mundo sentado. Aí eles, não, mas só para zoá-los, né? Para quê? Para fortalecer os vínculos, para eles amarem estar naquele lugar. E tem dado, assim, muito resultado, que já teve relatos de adolescentes que trocaram passeios, né? Piquenique, aniversário, ida zoológico, os pais, gente. E aí, vamos no zoológico? Irmão, ajuda nós, né? Sábado não, já tem um home start para isso, que é o dia que você vai passear com a sua família, né? Vai no domingo. E é o próprio adolescente chegar e falar, não, mas tem start, não vou, eu quero ir no start, eu não quero ir no zoo, eu não quero ir no piquenique, eu quero estar no start. Então, isso é muito legal, esse retorno deles. E a gente trabalha sempre, deixa eu tirar aqui que tá no frente, sempre de forma planejada e com escala. Como eu disse, a gente não faz nada sozinho. Então, nós somos em 4 no Teams. A equipe do Kids, ela é um pouco maior, porque a idade exige isso, né? É de 5 a 10, então a idade exige que tenham mais monitores. Mas, assim, no Teams, a gente trabalha em 4. Então, um dia é a tia Pri que leva a palavra e o estudo de casa, outro dia é a tia Dan, no outro sábado é o tio Lúcio, no outro sábado é o tio Joe, e a gente se ajuda muito com tudo isso. Então, hoje eu pego o lanche, hoje eu faço a brincadeira, a gente tem um grupo só para organização, para não acontecer lá e chegar, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai dar? Não, o Start nós trabalhamos de forma intencional e planejada. Pode passar, Dan, por favor. Uma chamada aos pais, à igreja, quando começamos o trabalho com o Start, a gente quis causar mesmo um grande impacto. Eu não sei se dá para passar o vídeo aí, mas só para vocês terem uma ideia, a gente quis tacar o terror mesmo, jogar o que é a realidade. Como a gente sempre escuta, né? O próprio pastor fala, você quer buscar seu filho aonde? Na igreja ou numa cadeia futuramente, né? Pode passar? Quer passar, Pri? Eu não sei nem como que a gente está de tempo aí. Pode passar ou não? Quanto tempo mais, Samanta? Mais uns 5, de 5 a 8 minutos, pode Quanto ser? tem o vídeo? Eu não lembro. Eu acredito que tem esse vídeo e tem um outro. Se vocês quiserem, a gente manda o conteúdo depois. Manda o conteúdo, então. Eu acho melhor, isso, para a gente conversar mais. Isso. Obrigada, Dan. Pode passar isso, então. Nós quisemos impactar. Atividades do Start, a gente sempre faz folder, gente assim, né? Tia Dan e tio Joe nos ajudam muito. Tem um vídeo também chamado no culto de mídias que a gente põe no Insta, põe no Face, põe nos grupos de WhatsApp, no status do WhatsApp. Então, assim, primeiro, quando fomos lançar o Start, nós já fizemos logo um caça-tesouro. Eu quero ir, né? Para chamar atenção mesmo. Então, vocês têm alguns exemplos aí, ó, de chamadas, né? Sorvetada, acampa dentro, evento em chácara. Nós trabalhamos esse livro aí, O Enigma da Bíblia de Gutenberg, que é uma ficção cristã muito legal. Deu para trabalhar ele 1 mês, fizemos o dia do julgamento do caso, e eles foram júris, trouxemos ali um irmão vestido de juiz, trouxemos advogados, é como se eles receberam uma intimação. Então, esse livro rendeu muito. Pode passar, Dan. Aqui foi uma proposta que surgiu na pandemia,
né? Então, pode ver aí, galerinha antenada, proposta de foto com versículo. Postaremos nas mídias e assim a gente fez, no Face, no Insta, nos grupos. Eu gosto de pensar que a palavra, ela nunca volta sozinha. Tem aí um comentarinho de uma mãe. Eu amei as fotos com versículo, foram tão tocantes, além de lindas, né? Então, eles lá criavam, reproduziam, já linkavam com um versículo, e aí a gente movimentava grupo de mulheres da igreja, status, tudo. Pode passar, Dan. Vocês vão ver bastante foto dos meus filhos, que aí eu, como mãe, né, eu já estou autorizando a imagem deles aí, tá, gente? Mestre-chefe. Esse dia foi muito legal, muito bacana. Nós trabalhamos a questão de ministério na igreja. Então, tínhamos várias mesinhas. Tinha lá a mesinha da mussarela com presunto, que representava o ministério da mordomia. E ali estava explicando o que era a mordomia. E assim por diante. Vários ministérios, vários. E aí eles escolheram qual ministério eles iam querer servir. E aí a gente explicava para eles, né, para cada um que cada ministério fazia. Tem uma chamada que a gente fez aí de vídeo, né, convidando eles, se vocês tiverem oportunidade de assistir, assistam porque é bem legal, né? E aí nós tiramos foto da galera, fizemos avental, fizemos o chapéu de cartolina, fizemos o bigodinho de EVA para os meninos, fizemos lá tem um cenário de foto, colocamos os panelões grandes da igreja, eles tiraram foto com os amigos. Então, foi um dia para ficar na memória, lúdico, mas trabalhando o ministério. Hoje nós temos adolescentes que trabalham na mordomia, no infantil, né? E por aí vai. Pode passar, Dan. Alguns materiais que a gente trabalhou já e tem trabalhado. Nós não nos limitamos só aos sábados. Nós temos um grupo de WhatsApp com eles que nós nos falamos todos os dias, né? Então, esse diário devocional aí é um diário de lettering, né? Então, eu e Tia Dan montamos um grupo de menininhas separado e todo dia nós trocávamos as nossas devocionais de lettering. Então, eu fazia minha lettering, que o Deus falou comigo a respeito daquele dia, a minha filha postava o dela, as meninas postavam dela, a Tia Dan postava o dela, e nós trocávamos, era uma troca de devocionais. Os meninos também, 40 dias com os Vingadores, que fala sobre todos os poderes dos super-heróis, mas linkados a versículos e a palavra. E eles tinham um grupo só deles. E aí, o que você achou legal? Poxa, tio, o Homem de Ferro, quando fala... E era muito legal, porque eu ouvi os áudios, né? Através do Lúcio, eu ouvi os áudios, o retorno dos meninos foi muito top. O Enigma da Bíblia, que a gente trabalhou, de Gutenberg, que a gente trabalhou um mês em cima de investigação, por isso o Snoopy lá na foto, né? Fundamentos da fé, que a gente trabalha até hoje. Quando eu falo de forma lúdica, tem aí uma lagarta, um casulo e uma borboleta. Nós falamos esse dia sobre novo nascimento. Isso fixou neles, porque eu abria a tampa da lagarta, essas crianças pegavam a lagarta na mão e passava de mão para mão, e aí queriam ver o casulo, e a gente aproveitou a curiosidade deles para explorar o tema novo nascimento. Então, antes, gente, se a lagarta, ela rastejava, agora como borboleta, ela voa, mudou o comportamento. Se antes ela comia folha, hoje ela come pólen. Vocês percebem que algo mudou, né? Então, é muito, assim, precioso esse momento com eles, porque eles perguntam, eles querem pegar na mão, né? E depois desse que eu falei para vocês, estudo de caso, é em cima desse livro da doutora Luísa, Café Terapêutico, de forma intencional, de provocá-los a pensar, a refletir. Pode passar, Dan. Né? Curso CRAU, da UDF, da Universidade da Família. Esse curso nós fizemos antes do Start. O Start é às 14 horas, tá aí a turminha que fez a foto. O Start começa às 14 horas, porém, uma hora nós estávamos na igreja com esse grupo, né? Porque como o material é um material pago, né? Requer que pais fiquem ali auxiliando, né? Não foram todos que tiveram disponibilidade para fazer, mas essa turminha aí... Teve essa turminha aí que fez,
e o CRAU se formaram. Eles vão estar hoje, né, praticamente é a formatura, digamos assim. Hoje nós temos a oficina de pães, hoje à tarde. Nós vamos falar sobre o pão da presença e vamos fazer pão, né? E esse pão eles vão vender amanhã, vão comer no social, e um pouco eles vão vender amanhã após o culto para levantar dinheiro para sábado que vem a gente ir no cinema juntos, comemorar a finalização do curso. Então, nós abrimos para todos daí, né? Pôr a mão na massa, aproveitar o tema e falar sobre o pão da presença. E aqui vocês estão vendo uma Bíblia com mãozinha. Todos os dias nós lemos a Bíblia juntos, cada um no seu... Som, por favor. Cada um no seu horário, né? Eu gosto de ler de manhã. Então, de manhã eu leio lá os 2 capítulos propostos, né? Começamos... já lemos João, Provérbios, Mateus, e ela falou, vamos começar no começo esse ano? Vamos. E aí, ó, Pri, né, tia Pri, ok, Levítico tal e tal, e aí eu faço um comentário, posto um vídeo, e todos assim, né, que tenham o desejo e a vontade, fazem também no grupo de WhatsApp. Pode passar, tia. Teatro, aí é um vídeo de um teatro, né? Esse dia nós trabalhamos quem é Deus para você. E aí nós sentamos em roda e conversamos, e eles falaram um por um rapidamente o que Deus representava para eles. Alguns não tinham nem essa resposta, e depois que todos sentamos, conversamos, né? Explanamos aí a ideia de quem era Deus para nós, aí nós fizemos um teatro, gravamos, soltamos nas mídias, passamos para a igreja. Então, assim, teatro, uma ferramenta poderosa do céu, excelente ferramenta em questão de para quem tem aí dificuldade de timidez, né, de ser mais introvertido. Então, é uma excelente ferramenta também. Pode passar, Dan. Louvor e musicalização. Aí eu queria que o tio Lúcio falasse um pouquinho a respeito disso. Por que louvor e musicalização? Né? A gente não faz aquele louvor fechadinho, a gente abre, e o tio vai falar um pouquinho. Pessoal, na questão do louvor, nós procuramos, assim, integrar o máximo possível, né? Então, o que nós fazemos? Vamos lá, pegamos todos os instrumentos que estão na igreja, lá sobrando no quartinho, então nós levamos percussão, carrom, pandeiro, aí já monta a banda. Aí aqueles que falam assim, poxa, tio, eu tenho vontade de aprender, mas não sei. Falei, então vai lá que não vai dar um jeito. Então, de repente, pego um louvor que são 2 notas, durante a semana eu vou trabalhando com a criança, eu faço um vídeo para ele, falando, olha, aprende essa nota, segura nessa corda, ou segura nesse acorde no teclado, que sábado você vai tocar comigo. Então, chega lá, tem criança que na semana não tocava nada, no sábado tocou um louvor comigo, segurando 2 acordes no teclado para mim enquanto eu cantava, né? Então, vocês podem ver essa foto de cima aqui. O carrom, Rafa. Bracinho quebrado, gente. O braço quebrado e com a outra mão tocando o carrom, né? Você pega, né, a foto da esquerda ali, a Aninha, a primeira vez que tocou comigo também, mesma coisa. Falei, ó, passei as notas para ela durante a semana, falei, toca essas 2 notas a música inteira. Mateuzinho do Kids lá na bateria, né? Aqui na parte de baixo, o Kids começando agora, né? Um garotinho do Kids, que ele tá começando a se desenvolver com bateria. Né? Então, assim, os pais me procuram e falam, tem o desejo, mas não sabe nem por onde começar. Eu falo, não, manda para mim, e aí durante a semana a gente grava vídeo, eu mando as notas, explico o que tem que fazer, mando os louvores. Durante a pandemia, nós fizemos uma musicalização pela internet, né? Então, cada um na sua casa pegava o que tinha, panela, ralador e tal, e nós tocávamos, eles fazendo barulho e nós tocando os louvores, né? Então, basicamente, sim, eu tento puxar o louvor na base da guitarra, do violão, e colocar todos os instrumentos disponíveis, ligo alguns microfones, fala, quem quer pegar o microfone, fica à vontade, pega aqui também. Então, assim, vai trazendo a atenção, né? Nós vemos, assim, que tem passado uma turminha legal aí conosco. Mais uma coisa? Não, tranquilo. Pode passar, tia. Batismo. Vivendo grandes coisas juntos em tempos difíceis, reinvente-se. Esse ano teve de novo, né, aquela parada de fevereiro, né, da pandemia. E aí nós falamos, né, vamos parar, né, com o Kids, porque o Kids não tem aquela noção de tem que usar a máscara direitinho, põe a mão no outro na máscara, e a vacina ainda não tinha liberado e tal. E aí o Kids parou, porque eles são menorzinhos. O Teens, nós falamos com o pastor, muito prontamente nos ajudou, né, se disponibilizou. Fizemos um levantamento de quantos adolescentes ainda não eram batizados,
percebemos que pelo menos metade deles ainda não eram, e aí foi proposto o quê? Fazerem uma turma de adolescentes de aula de batismo. Olha aí no gabinete do pastor, a galerinha que se batizou, 5 aulas o pastor deu aula para eles, as perguntas incríveis, né? Como o pastor diz, umas perguntas assim que ele tinha que se estudar a semana inteira para responder, né? E aí o grande dia, que foi domingo passado, o batismo, gente, não é porque era a nossa galerinha, não. Mas eu nunca vi um batismo como esse, onde eles mergulhavam e depois um ia lá abraçar o outro e choravam. Tinha adolescente abraçado chorando no corredor depois do batismo, tinha adolescente chorando no banheiro, tinha mãe lá abraçada com o filho chorando. Foi um mover, você fala assim, adolescente não vai entender muito, tá batizando porque tá batizando. Gente, se vocês soubessem a profundidade que foi esse batismo, a vontade, o desejo deles eram reais, eram verdadeiros, foi assim, só choro, a igreja toda assim, houve um mover, porque eles agarraram com todas as forças esse momento precioso na vida deles, sabe? Foi muito lindo esse momento do batismo e eles viveram isso juntos, né? Como amigos, porque essa galera vai juntos daqui uns dias para os jovens, né? E realmente mais chegados que irmãos. E é precioso, a gente tem ensinado eles a valorizarem isso. Pode passar, tia Dan. Esse dia nós reafirmamos meninas e meninos, né? Reafirmamos a identidade deles, fortaleceram vínculos de amizade. Aqui foi uma tenda de oração que nós montamos para as meninas. Então, ali tinha tapete, almofadas, onde eles já chegaram e puderam arrancar o sapato e deitar e sentar. Nessa caixa grande tinha lá escrito Deus. Dentro da caixa tinha coroas, que elas mesmas coroaram umas às outras. Então, por exemplo, a minha filha da foto coroou a amiguinha de vermelho e olhava nos olhos dela e falava, você é linda, você é preciosa, você é amada. A menina recebia, a amiguinha pegava a coroa e coroava do lado e lançava palavras de reafirmação, né? Assim nós fizemos com ela, a pastora estava nesse dia, né? Para que elas sentissem que podem contar com a pastora também, e ali nós fizemos voto de sigilo, nós oramos e nós nos colocamos à disposição dessas meninas que nós estávamos junto com elas. Depois nós fizemos uma mesa posta com suplá, com taça, com mimos, sabe? E ali na mesa, nós sempre pensamos assim, na mesa a gente se desarma, né? A gente abaixa as armas para comer. E tempo de mesa é o pão da presença, né? Jesus está ali. Então, é o momento que eu falo algo e eu posso ministrar o coração daquela menina, né? Falamos sobre o namoro antes da hora, falamos tantas coisas, foi tão precioso esse momento. Tinha mães que entraram lá para deixar as filhas e saíam chorando e não sabiam por quê, né? Porque a equipe pagou um preço de oração, de jejum, né? E a presença nesse dia era assim palpável, palpável. Até hoje eu recebo muitos relatos desse dia. Os meninos foram para o templo, né? Fizeram ali uma roda de conversa também, de trabalhar o coração, de acessar o coração desses meninos, e depois foram brincar uma partida de futebol, e as meninas ficando na mesa comendo e conversando. Pode passar, Dan. Aí, atividades de Start Kids, né? Então, teve dias, assim, que eles receberam liçãozinha de casa, eles tinham que chegar em casa e pôr as florzinhas na água, então as florzinhas se abriram e tava lá amor, que foi o tema trabalhado. Foi trabalhado identidade, onde eles receberam um cartaz para eles desenharem como eles se veem, né? E aí as tias, as monitoras, trabalharam eles, a identidade deles no Senhor. Teve um dia que foi, assim, pura diversão, que foi falado, né, sobre os super-heróis, é claro que trazendo sempre a palavra à luz, eles ganharam fantasias de super-heróis nesse dia, uma irmã muito generosa e gentil ofereceu para todas as crianças da cidade fantasia, então é roda de conversa, ah lá, ó, o menininho aqui falando quem ele sabe quem é em Cristo, a outra colando cabelinho, fazendo sapatinho. Então, é tudo muito lúdico. Pode passar, tia Dan, por favor.
Esses 2 cartazes são 2 exemplos que eu quis trazer. O primeiro, né, é a atividade de hoje do Start. Então, o Start Teens vai falar sobre o pão da presença, e aí o Start Kids vai aproveitar e vai falar também sobre o pão da presença. Os pequenininhos vão sim ter uma mesa lá, né, posta, vão partilhar o pão, vão pôr a mão na massa que eles amam e vão aprender o que é o pão da presença. Start Teens também vai fazer o pão, vai vender o pão para poder ir no cinema. E aí a gente já fez um cartaz para atiçá-los, provocá-los. A programação toda de abril. Então, hoje é o pão da presença, com oficina de pães. Sábado que vem é ida ao cinema, né? Nós vamos ao cinema juntos. Depois, é claro que a gente vai tirar algo de aprendizado do desenho, tá, gente? Sempre vinculando e tentando extrair algo. Home Start. O que é o Home Start? Uma vez por mês, um sábado por mês, nós não temos os starts. Por quê? Nós entendemos que é importante a família caminhar junto. Então, esse home start, a galera fica em casa e posta foto no grupo do que eles estão fazendo com a família. Né? Não é simplesmente, não tem start, não vou fazer nada. Não, eles postam foto. Olha, tia, onde eu tô com a minha família. Olha, eu tô passeando aqui. Olha, eu tô fazendo tal coisa. Dia 22, 23, a gente tem um acampa dentro, na igreja, de sexta para sábado. É uma coisa que eles amam. Dia 30/4, programação normal, que é o que a gente chama, que é aquela estrutura que eu passei para vocês. Pode passar, tia. Acho que é isso, né? Viu a necessidade? Atenda, irmãos. Obrigada, gente, pela oportunidade. Que bom, quanta coisa boa, glória a Deus. Priscila, Lúcio, Damiana, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aí. Foi muito bom, bênção. Pena que o tempo é curto, a gente tem que passar muitas coisas correndo, né? Mas foi muito bom. Eu vou chamar a Samanta, então. A Samanta vai ajudar a gente aqui nesse final aqui de programação. Estamos aí dentro do nosso horário, vamos mudar algumas coisas na nossa programação aqui. Amém. Mas desde já queremos agradecer a todos aqueles que participaram conosco como convidados aí, cada um de vocês, as contribuições, né? Dizer aqui de antemão, né, que a gente está falando de tantas atividades com juvenis, com adolescentes, pré-adolescentes e crianças, e uma coisa que a gente vai percebendo é que isso demanda tempo, né? Tempo no preparo, no cuidado, né? O que você vai fazer em meia hora, 1 hora, 2 horas, você fez a semana toda, às vezes o mês inteiro preparando, né? Mas esses irmãos todos aí, para falar com eles aí na semana, não foi fácil, não, estava todo mundo trabalhando, inclusive os adolescentes aí, os juvenis que participaram conosco, né? Então, Deus vai capacitando e dando oportunidades quando a gente se dedica, né? Deus nos ajuda a encontrar o tempo e Deus depois traz o refrigério para tudo isso e a gente colhe os frutos desse tempo, né? Então, obrigada a vocês que participaram conosco aqui, contribuindo, os irmãos e irmãs que participaram também aqui, acompanhando, né? Louvado seja Deus pela vida de cada um. Samanta? Amém. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o nosso encontro agora, 11 horas, porque é a nossa programação. Mas nós tínhamos... É sempre assim, a gente começa a conversar sobre algo, né? E tem muita coisa, a gente quer compartilhar muitas coisas. Eu acho que a nossa pauta aí vai continuar falando sobre as novas gerações. Eu acho que nós precisamos, e já agora, então, conversei com a pastora aqui em off, deixar, assim, meio que agendado para o começo de maio, um encontro extraordinário, não estava na nossa programação anual, mas a gente quer propor um encontro também simples, como esse que foi hoje de manhã, para a gente dar continuidade a partir de agora, daquilo que nós vimos nesta manhã, falando sobre os adolescentes, juvenis, as preocupações, os desafios, porque era a nossa intenção que a gente pudesse, então, agora ter um momento de fala, né? Cada um, colocar o que Deus fala no coração, mas nós cremos que Deus está na condição de todas as coisas. Então, cremos que fomos despertados, a reflexão está fervendo no nosso coração, eu mesma anotei muitas coisas, e assim, para nós fecharmos aqui esse momento, mas eu quero que você guarde aí todas as suas anotações, tudo que Deus colocou no seu coração, e nós já vamos agora, quem sabe, semana que vem, marcarmos uma data para nos encontrarmos e retomar essa conversa daqui. Mas eu queria
trazer assim, para a gente fechar, né? Como que a gente tem percebido e como que é necessário que a gente se dê conta disso, dessa realidade, dessa verdade, que nós somos uma família. E que, da mesma forma que dentro da nossa casa, e eu creio aqui que muitos vivem essa realidade, nós temos os nossos filhos, as nossas crianças, nós temos adolescentes, eu tenho aqui já adolescentes que estão se casando já, então, vivi todos esses desafios dentro da minha casa. Da mesma forma que a minha família vive isso, a nossa família, igreja, ela vive da mesma forma. E eu creio que como que é interessante a gente perceber que a gente precisa enfrentar esses desafios, e falando agora especialmente dos pré-adolescentes, adolescentes, com a mesma mentalidade de uma família. É uma família onde todos somos responsáveis. Então, esses adolescentes, eles são parte da nossa família. Como nós temos lidado com isso dentro das nossas casas? E aí é a chave, porque lá dentro das nossas casas nós estamos tendo dificuldades. Por isso que temos dificuldades também dentro da igreja. Os desafios que temos em casa são os desafios que a igreja tem. Então, é só uma reflexão para a gente, para dar um link, para a gente retomar no nosso próximo encontro. E eu mesma tenho testemunhos para dar, né, a respeito daquilo que acontece dentro da minha casa e que me faz refletir e estender para o ambiente da igreja. Eu quero que, infelizmente, né, parece que vai cortar no meio, mas nós precisamos respeitar o nosso horário, né? Cada um se programou para esse tempo. Semana que vem fica o nosso compromisso, meu, da pastora Roseli, no nosso grupo de WhatsApp. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp, manda uma mensagem, se você tem o meu contato, se você tem o contato da pastora, o contato de alguém que está aqui, e você vai ser incluído no nosso grupo de WhatsApp da Educação Cristã e Escola Dominical. Neste grupo, nós vamos estabelecer uma data agora para o próximo mês de maio, para a gente dar continuidade aqui. Os juvenis que estão conosco aqui são, de novo, convidados. Chama mais gente para a gente continuar essa conversa. E eu quero agradecer aqui muito a presença da Priscila, do Lúcio, a presença da Damiana, né? Pastor lá de Valinhos está aqui também, eu ouvi por aqui, não sei se continua conosco, muito obrigada. Assim, são exemplos, são partilhas que são assim, muito boas para nós, né? Desperta as ideias, enfim. Agradeço a palavra aqui do Kaique, da Rebeca, do Guilherme, que também trouxeram provocações, né, para nós, que trouxeram ali, mexeram no nosso coração. No meu mexeu, não sei se no seu, eu creio que sim, né? Para a gente poder pensar e nos dando esse auxílio aí, né, com essa visão que é deles aí. Agradeço a participação de todos os pastores, pastoras que estão aqui conosco, dando esse suporte. Eu acho que, assim, alegra o nosso coração, porque, né, assim, fundamental, né? Os pastores estão conosco. Glória a Deus, que bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui. E você que participa dentro da escola dominical, na coordenação, professor de criança. Mas vai falar de juvenis, não é a minha parte. É aí que eu falo, né? Nós somos família. A sua família. Então, você é a mãe. O problema é do adolescente, então não é com você, não é a sua parte? Lógico que é. Você é o irmão mais velho. Não, mas o problema é com o irmão mais novo. Não tem nada com isso. Não, tem a ver com você. Então, que bom que você está aqui. Professores de adultos, muito importante. Essa cultura que o Kaique falou é uma cultura que todos precisamos viver, né? Então, não é, o adolescente vai viver a cultura dele, não. É a cultura do reino. Os adultos, a classe de adultos, transmite essa cultura, jovens. Então, nós todos juntos precisamos pensar isso. Que bom. Muito obrigada pela presença de vocês. Pastora Roseli, quer encerrar para nós? Eu estou aqui com a dor no meu coração, mas nós vamos precisar encerrar e marcar um novo encontro. Nem a gente pode falar, né, Samanta? Não. Mas eu ia falar muito. Que bênção.